Olá pessoal, começando aqui mais uma aula, a avaliação 7, né, onde fica aqui no capítulo 10 da etapa 2, né, a todo vapor. Bem, nesse capítulo nós vamos abordar sobre as máquinas térmicas. Né, de início, para a gente entender o que seria uma máquina térmica, é uma máquina que basicamente vai converter calor, energia térmica, em trabalho, em movimento. Então a máquina térmica ela pega o calor resultante de alguma queima, de algum tipo de combustível, e vai converter isso depois de todo um processo em movimento, energia mecânica. Né? Então aqui no início do capítulo nós temos, né, um breve contexto histórico falando sobre a questão da poluição, né, que geralmente é causado pelas máquinas térmicas, que no processo de queima do combustível acaba eliminando resíduos, né, gases resultantes dessa queima. E isso vai alterando o clima, né, como a gente pode observar nessa imagem. Né, automóveis, né, que são máquinas térmicas, né, você pensar uma moto, um carro, você coloca gasolina, álcool, eles vão ser queimados. Desse processo da queima resulta em gás que vai contribuir para o aquecimento global. Então tudo isso é ação humana, né? Mas aqui embaixo a gente fala que fenômenos naturais também são responsáveis pelas mudanças climáticas, dando destaque aqui ao El Niño, né, onde eu estou destacando aqui. Né? Ele é causado pelo aquecimento do oceano e que vai trazer com que essas correntes venham e causem o período das chuvas, por exemplo. Né? Já nesse caso é um fenômeno natural, né, que causa mudanças climáticas. E a gente observa os fenômenos, atividades vulcânicas, entre outros, vão afetar o clima também do planeta. Né? Então, nesse caso, são os fenômenos naturais. Então, pessoal, né, dando continuidade aqui, nós vamos falar, passando aqui para a página 274, sobre o funcionamento das máquinas térmicas. Né, o livro dá destaque a dois tipos de máquina térmica: a turbina a vapor, que é empregada em gerador de eletricidade, e o motor a explosão ou combustão interna, que são dos automóveis. Né, nós vamos abordar esses dois tipos de máquinas térmicas nesse capítulo. Né? Ambas elas vão converter o que? Tanto o motor a combustão interna quanto a turbina a vapor, eles vão transformar a energia química de um combustível em energia mecânica. Né? Então, os dois eles vão fazer esse processo. Né? Dando destaque aqui, a turbina a vapor. Vamos observar aqui o funcionamento dela. Você nota que aqui, né, o fogo está gerando o calor, onde ele é passado para uma caldeira, onde tem água. A água, quando ela chegar a uma determinada temperatura, ela vai entrar em ebulição, ou seja, ela vai ferver. Né, e ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, onde esse gás ele vai sendo direcionado aqui por esses tubos até uma turbina, onde o gás vai, né, rotacionar essa turbina, e esse movimento através de um eixo é passado para o gerador de eletricidade. Então perceba que isso se configura uma máquina térmica, onde o calor gerou movimento, né? Aí esse movimento foi através de um gerador transformado em eletricidade, que vai ser assunto dos próximos capítulos. Então observe aqui o funcionamento dessa turbina a vapor, né, empregada em gerador de eletricidade. Perceba que a água ela foi utilizada e reaproveitada em um ciclo, né, onde na caldeira ela sai do estado líquido para o estado gasoso. Ela vai retornar, depois dela gerar a turbina, o gás retorna e passa por um condensador, onde tem água fria. Você vê aqui que tem uma torneira, que está caindo água e ela está escapando. Então aqui é uma água fria, onde o gás, ao se resfriar, ele retorna ao estado líquido, ele se condensa e essa bomba joga de novo para a caldeira. Aí retorna todo um ciclo novamente. Então aqui a gente vê como a conservação da energia acontece, certo? Dando destaque aqui a essa questão da transformação da matéria, né? Basicamente, né, na natureza a gente encontra, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, pronto, três estados, né? O sólido, aqui nessa imagem aqui, o sólido, o líquido e o estado gasoso.
quando um corpo ele passa de um estado para o outro, vai haver o nome dessa transformação, né? Então vamos fazer aqui, ó, começando do sólido no sentido anti-horário. Vamos lá, do sólido para o líquido. Quando um corpo é sólido e ele passa para o estado líquido, o nome dessa transformação é fusão. Tá? Então, por exemplo, o gelo derretendo, um exemplo mais simples. O gelo sólido passa para o estado líquido, a gente diz que o gelo fundiu, né? Ele passou pela fusão. Do líquido, seguindo aqui a setinha, ó, quando passa para o gasoso é a vaporização. Tá? Então, quando o líquido passa para o gás, vaporização. E do gás para o sólido, sublimação. Certo? Do estado gasoso para o estado sólido, sublimação. E do sólido para o gás também é sublimação. Certo? Então, tanto a passagem do gás para o sólido quanto do sólido para o gás é sublimação. Do gás para o líquido, a gente já viu, né, que é a condensação. Né? Um exemplo, quando você terminou de fazer um arroz, aí você tampa a panela. Né? Quando você e deixa lá o arroz esfriando, quando você abre, a panela está cheia de água na tampa. Né? A tampa, na verdade, está cheia de água. O que aconteceu? Foi o vapor que subiu, foi se resfriando, se condensou e virou líquido. Né? Então é um exemplo de condensação. E do estado líquido para o estado sólido, ó, solidificação, certo? De todas essas passagens, né, dos estados da matéria, você pode ver os exemplos aqui, ó, que eu estou destacando, certo? Então deem uma lida nessa parte, que vocês vão encontrar os exemplos. Vamos lá. A pressão atmosférica e as mudanças sob pressões. Aqui nós vamos relacionar três grandezas: altitude, pressão e temperatura. Né? A gente observa aqui três locais, né? O Rio de Janeiro, se a gente observar na tabela, altitude zero, ou seja, está no nível do mar. Esse local aqui no Tibete, onde ele está situado a 4.000 metros de altitude, e o Monte Everest, que é o pico mais alto do mundo em relação ao mar, fica a aproximadamente 9.000 metros de altitude. Em cada localidade dessa vai haver uma pressão atmosférica diferente. E o que é a pressão atmosférica? É a pressão em que a nossa atmosfera faz sobre os corpos que estão inseridos nela, na superfície. Né? A pressão, ela é uma força que é exercida sobre uma área. Né? Vamos pegar aqui. Se eu tenho um objeto e eu venho com uma força aqui sobre esse objeto, ó, então ele está gerando uma pressão, né? A força sobre a área. Então, a pressão atmosférica é isso. Os gases presentes na nossa atmosfera, eles fazem pressão sobre a superfície, certo? Vamos observar essa imagem. Ó, você tem duas localidades. Quanto maior for o local, menor vai ser a pressão. E quanto menor for a altitude, maior vai ser a pressão. É inversamente proporcional. Né? Com o aumento da altitude, a pressão atmosférica diminui. Por quê? Porque tem menor quantidade de ar, né? Basicamente. Tem vários outros gases presentes na nossa atmosfera, mas vamos falar para ficar numa melhor compreensão. Tá? Então, ó, você observa que aqui você tem essa montanha, ó, tem só essa faixa onde está destacado essa linha vermelha de ar. Então tem menos oxigênio, né? Menos ar, consequentemente tem menor pressão. Enquanto nessa parte baixa vai ter toda essa faixa, ó, de pressão atmosférica, tem uma maior abundância de ar, de oxigênio. Né? Então também a gente tira a conclusão em que quanto menor for a altitude, vai ter mais oxigênio para ser respirado. Né? Em locais altos, quanto mais alto você vai, você vai se deparar com uma quantidade baixa de oxigênio, que é o que nós chamamos de ar rarefeito, certo? Então, ó, não esqueçam dessa relação. Deixa eu escrever aqui para vocês. Ó, maior altitude, quanto maior for a altitude, menor
pressão e também menor vai ser a temperatura. Né? Em locais altos, numa serra, por exemplo, é mais frio, não é? Porque a temperatura ela está relacionada com a pressão, diretamente proporcional. Quanto menor for a pressão, menor também vai ser a temperatura. Então, por isso que em locais de elevadas altitudes, mais frio, a temperatura é menor, devido à pressão atmosférica ser menor. Então, não esqueçam dessa relação. Maior altitude, menor pressão e menor temperatura. Tudo bem? Vamos para frente. E o que a temperatura, a altitude, ela vai influenciar no ponto de ebulição da água, né? Popularmente chamamos de água ferver. Né? A água na pressão atmosférica de 1 atm, ela vai ferver aos 100 graus Celsius. Né? Quando você coloca uma panela lá com água no fogão para ela ferver, né? Supondo que nós estejamos no nível do mar, altitude zero, o fogo vai passando calor, a temperatura da água vai aumentando, quando chegar nos 100 graus Celsius, ela vai parar de aumentar a temperatura e o estado líquido vai começar a virar, vai passar para o estado gasoso. Então, o ponto de ebulição da água na pressão de 1 atm, que é nível do mar, a água ela vai ferver, vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Mas percebam aqui um exemplo. Na cidade do México, que fica localizada a 2.240 metros de altitude, ou seja, um local muito alto, a água ferve a 93 graus Celsius. No Monte Everest, o ponto mais alto, a água ferve a 72 graus Celsius. Ou seja, antes de chegar nos 100 graus Celsius, a água já está fervendo. Né? Em 72, no instante, a água ferve em locais altos. Por quê? Está relacionado com a pressão atmosférica. Imagine que aqui você tem uma panela com água. Quando você tem uma pressão aqui no nível do mar, de uma atmosfera, você tem toda uma pressão maior. Né? Em locais baixos, a pressão é maior, segurando a água, né? Entre aspas, segurando, dificultando que ela saia do estado líquido para o estado gasoso. Agora, quando você vai para um local com altitude elevada, onde a pressão é menor, o que acontece? A pressão é menor. Então não vai ter como se fosse não vai ter tanta força para segurar a água para ela se libertar e virar estado gasoso. Então, em locais de elevada altitude, a água ela vai ferver mais rápido, vai entrar em ponto de ebulição mais rápido, tá? Não esqueçam também essa relação. Eu separei aqui uma imagem para vocês. Observem, aqui em Santos, né, que está no nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Em contrapartida, em La Paz, que fica a 3.600 metros de altitude, a água ferve a 87 graus Celsius. Então, onde vai ser melhor para você cozinhar um alimento? Um local mais baixo, porque a água vai demorar mais a ferver. A temperatura da água, como ela vai só entrar em ebulição em 100 graus Celsius, diferente daqui que vai entrar em 87, você não vai ter um cozimento eficiente em locais altos, porque a água vai evaporar rápido, né? Ela evapora mais rápido. Por isso que a panela de pressão é tão eficiente em fazer o cozimento de alimentos, porque em uma panela de pressão a água ela vai ferver a mais de 100 graus Celsius, né? Ela vai demorar mais a ferver. Por isso que na panela de pressão a eficiência é melhor para você cozinhar algum tipo de alimento. Tudo bem? Vamos resolver essa questão aqui. Essa questão, né, do Enem, ela fala que, aqui para quem acompanha futebol, tem, né, já ouviu falar sobre isso, que quando os jogadores eles vão jogar em locais de elevada altitude, como aqui em La Paz, que fica a 3.700 metros de altitude, eles vão antes, passam 5 a 10 dias para se adaptar, né, para se adaptar. A pergunta é, essa adaptação da equipe é necessária por quê? Porque a atmosfera de La Paz, quando comparada das cidades brasileiras, apresenta o quê?
menor pressão, correto, né? Menor pressão, lá é um local de elevada altitude e menor concentração de oxigênio. Ó. Então, de cara, nossa resposta aqui é a letra A. Né? Como La Paz é 3.700 metros de altitude, lá vai ter uma pressão menor comparado aqui com o Brasil e tem menos oxigênio. Tudo bem? Então, essa questão é a resposta letra A. Agora nós vamos falar sobre as leis da termodinâmica. Né? A termodinâmica é a parte da física que vai relacionar desses dois tipos de energia. Né? Energia térmica, o calor, com dinâmica, a energia do movimento. Então, tanto o calor, né, gera movimento, como a gente viu nas máquinas térmicas, quanto o movimento também vai gerar calor. E a termodinâmica ela é regida por duas leis. A segunda lei, vamos começar aqui pela segunda, que ela é somente um enunciado, diz o seguinte: é impossível construir uma máquina que transforme todo o calor fornecido em trabalho. Então essa é a segunda lei da termodinâmica. Não existe uma máquina térmica perfeita, nem máquina térmica nem máquina elétrica. Sempre vai haver desperdício de energia. Né? O que se busca hoje é o maior rendimento, o maior aproveitamento possível de energia. A gente observa que o rendimento de um motor a explosão, né, interno, um motor dos automóveis, gira em torno de 25% a 30%. Né? Então, quer dizer o quê? Se um motor ele tem uma eficiência de 25%, quer dizer que do 100% do calor gerado, 25% vira movimento. O restante, os outros 75%, é desperdiçado em outras formas de energia. Eu digo desperdiçado porque são energia que nós não utilizamos. O calor gerado, o próprio som do motor, o barulho do motor é desperdício de energia. Os gases resultantes da queima do combustível é desperdício de energia. Então é sobre isso que a segunda lei da termodinâmica fala. Que não tem como, é impossível fazer uma máquina térmica que pegue 100% do calor gerado e transforme 100% em movimento. É impossível. Tá? A primeira lei da termodinâmica já é uma continha, mas é bem simples. Ó. Vamos lá, vamos resolver aqui. Primeira lei da termodinâmica. Diz o seguinte, ó, o calor vai ser igual à soma do trabalho mais a energia interna. Então, ó, calor é igual, o T significa trabalho e U significa energia interna. Tá? Então, ó, você note que é uma continha de somar, né? Quando ele pergunta o calor, é uma continha de somar. Calor igual trabalho mais energia interna. Vamos resolver aqui uma questão, vamos ver um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Ó. Vamos dizer que uma máquina recebeu na forma de calor 1000 joules, enquanto o trabalho realizado foi 300 joules e a energia interna foi quanto? O valor da energia interna. Então nós sabemos, né, ó, a primeira lei da termodinâmica fala que calor é igual trabalho mais energia interna. Aí você vai substituir, ó, o calor, ele é, de acordo com o enunciado, vale 1000 joules, igual o trabalho, 300 joules, mais o valor da energia interna. Então nós queremos encontrar essa letrinha aqui, ó, o valor dessa letrinha da energia interna. O 300, note, ó, que ele está positivo, então ele vai passar a negativo, ó, menos 300. 1000 menos 300 vai dar 700. Ó, então o valor da energia interna é 700 joules. Certo? Então ó, veja como é bem simples, né? É uma conta bem simples de fazer quando se trata da primeira lei da termodinâmica.
Dando continuidade, pessoal, ó, vamos falar aqui sobre o rendimento das máquinas térmicas, né? O rendimento ele é representado por essa letra N com a perninha mais puxada. Ele vai ser uma divisão, ó, do trabalho sobre o calor, certo? E geralmente o rendimento ele vem em porcentagem, né? Se você sabe que porcentagem é um número dividido por 100, né? Então, ó, essa aqui é a equaçãozinha que a gente usa para encontrar o rendimento das máquinas. O rendimento é igual ao trabalho sobre o calor, dividido pelo calor. Vamos ver um exemplo. Qual o rendimento de uma máquina que obteve um trabalho de 20 sobre um calor de 80? Então nós vamos dividir, ó. Sempre no cálculo do rendimento, você vai dividir o número menor pelo número maior. Até porque o rendimento a gente viu, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, que nunca uma máquina ela vai ter uma eficiência 100% ou a mais de 100%. Então sempre o rendimento vai dar um valor menor que 100%. Então por isso que você sempre vai dividir um número menor, né, dividido pelo número maior na prova que você vai fazer, ó. Então vamos lá, 20 dividido por 80. Posso cortar esse zero com esse, né? Ficou 2 dividido para 8. Não dá, né? 2 não dá para dividir para 8. Você adiciona um zero e aqui coloca 0, 20 dividido para 8 vai dar quanto? Dá 2, porque 2 vezes 8 é 16 e sobra 4. 4 não dá para dividir para 8, você adiciona um zero. 40 dividido para 8 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 8 é 40, sobra nada. Então, o rendimento, deixa eu apagar aqui. O rendimento deu 0,25, que isso equivale a 25%. Tudo bem? Então, ó, o rendimento dessa máquina deu 0,25, que equivale a 25%. Vou lhe dar uma dica, ó. O 1 ele vai representar o 100%. Então, quando você fizer a divisão, deu 0,75, é a mesma coisa que 75%. Deu 0,12, é 12%. Você fez a conta, deu 0,33, isso equivale a 33%. Né? Porque sempre que a porcentagem, você multiplicar esses valores decimais por 100, vai dar esse valor inteiro aqui, ó. Viu? Então, é uma dica para vocês. Vamos lá. E para a gente finalizar, nós falamos do motor à explosão interna. O motor à explosão interna são o motor dos automóveis e ele funciona com 4 tempos, mais comum. Ó. Peguei aqui essa imagem, fica melhor de a gente entender. Então o motor o motor à explosão interna, ele funciona a 4 tempos. Ó. O primeiro tempo é a admissão. Perceba que essa válvula ela vai abrir para admitir, deixar o combustível entrar. Então, o primeiro tempo que acontece é a admissão. O segundo tempo é a compressão. A válvula vai fechar, o pistão ele vai dar a volta dele, vai comprimir para gerar uma pressão dentro do cilindro. O terceiro tempo é a explosão. É quando a vela vai dar faísca, que vai reagir com a mistura de gás de oxigênio com o combustível, que vai gerar a explosão. E no último tempo, o quarto tempo é o escape, que é essa válvula da direita, ela abre e sai os gases resultantes da queima do combustível. Então, ó, a sequência dos tempos é admissão, compressão, explosão e escape. Esses 4 tempos. E lembre-se, sempre uma máquina térmica, ela recebe calor de uma fonte quente e vai rejeitar para uma fonte fria. Se você pensar no motor de um carro, a fonte quente é o motor e a fonte fria é o radiador. Por isso tem que ficar colocando
a água, tem um ventilador do radiador que é para fazer a refrigeração, né, do motor. Então sempre uma máquina térmica pega calor de uma fonte quente para rejeitar para uma fonte fria. Tudo bem? Então aqui ó, nós encerramos a nossa aula. Não esqueçam de revisar e boa sorte na prova.